É isso aí, boa noite, pessoal. Tudo jóia? Estamos aqui de novo com a live do Pretos de Tu. Hoje com o nosso convidado, Sérgio de Souza. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo. Queria agradecer a todos pela participação. A gente está completando hoje um mês de página e grupo Pretos de Tu. Então, eu queria dar uma boa noite toda especial para todas as pessoas que têm participado das lives, têm comentado junto, têm participado no grupo de engajamento que a gente tem também, o grupo Pretos de Tu, né, engajamento entre pretos, né? E a gente tem tido algumas discussões lá no grupo muito pertinentes, discussões muito que têm engrandecido muito a nossa causa preta, né? A gente tem conversado muito e tem aprendido muito. Os conteúdos das lives também, eles têm trazido também muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos pra gente, né? E a gente tem aproveitado muito isso para a gente continuar o nosso trabalho, que é de divulgação da causa preta e principalmente o espaço para a gente conversar. Eu acho que a ideia desse grupo começou com esse slogan, né? Comunidade Preta de Tu, precisamos conversar, né? Então, vamos continuar essas conversas, sempre antenado no que está acontecendo pelo mundo, e também resgatando alguns pontos da nossa história para a gente entender qual é a nossa situação hoje inseridos na sociedade ituana e qual que são os pontos que nós como comunidade juntos devemos tomar, levantar, conversar, ações também afirmativas para que a gente tenha cada vez mais ganhos, né, dentro da nossa causa, para que a nossa comunidade cresça junto cada vez mais, a comunidade preta de Tu, tá bom? Se você não é de Tu, não tem problema, você também pode participar do nosso grupo, tá? Fica aí convidado para entrar, tá? O link tá lá na nossa página, o link do grupo, tá bom? A gente tem, durante a semana, a gente faz um trabalho, né, de conversas mesmo entre nós, tá bom? E você fica convidado aí para participar do grupo e curta a página, tá bom? Receba o nosso conteúdo. Nós já estamos na 5ª live, né? Então, no Instagram também, a gente está fazendo a transmissão também simultânea no Instagram, tá? E a gente também tá com as lives são divididas em 2 partes, vocês podem entrar lá, tá numa ordem cronológica. Acompanhem, tá, gente? Aproveita que é um material muito valoroso, tá? Para que a nossa comunidade cada vez mais aprenda mais, né? Sobre a nossa história e sobre a nossa luta, tá bom? E, Sérgio, vou te pedir licença um segundinho, tá bom? Pra gente começar a live hoje de uma forma um pouco diferente, né? E a gente tem um grupo, né, que administra a página. Hoje esse grupo tá cada vez mais tendo mais pessoas ajudando, né? Queria mandar um abraço todo especial pra Jaque, parabenizá-la pela última live também, que foi excelente com a Michelle, né? O Cadu também, que é da administração do grupo também, que fez uma live sensacional com a Rosália, né? O André, que participou também da nossa live, o André Luigi, né, que foi uma live que trouxe muitas histórias, abriu a nossa mente para muita coisa que acontece em Itu até hoje, e a gente não entendia onde era a origem disso tudo, ele falou um pouco sobre isso pra gente. E o Sérgio agora que volta pra nossa página, pra nossa live, pra gente... uma live, a gente fez a postagem nessa semana e foi assim... essa live vai pegar fogo. E foi realmente uma alusão a tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o fogo pegando lá. E a gente vai embalar nesse assunto porque é necessária essa conversa entre nós pretos de Tu. Mas antes disso, gente, eu queria ler uma nota que tá do grupo da administração do Pretos de Tu, para que a gente evidenciasse alguns pontos, tá bom? Que tem acontecido algumas discussões dentro do grupo, né? E alguns pontos têm sido levantados. Então eu vou ler essa nota aqui para que fique bem evidenciado qual que é o intuito do grupo e qual que é o caminho que a gente vai tomar, tá? A posição que a gente toma em relação aos nossos objetivos, tá bom? Eu vou ler aqui rapidinho, tá aqui no meu celular. Vamos lá. Nota. A administração da página e grupo Pretos de Tu tem o objetivo de chamar as pessoas pretas de Tu para conversas relacionadas à nossa causa, a causa preta. Não permitiremos, em nenhum momento, manifestações que dialoguem com o racismo ou que enalteçam
pessoas que usam este tipo de discurso que vai contra a nossa existência. Nós somos completamente antirracistas. Tá certo, gente? O grupo é um grupo de conversa entre pretos, tá? A gente vai falar sobre a causa preta. Mas não é aceitável que tenha manifestações que tragam essa questão do racismo de forma benéfica entre nós. O racismo não é bom para ninguém. Ele é péssimo, ele é destrutivo para a nossa comunidade preta, para o nosso dia a dia, tá? Mas para as pessoas também que são a favor disso, ele também é ruim. Não tem nada de bom em você ficar apoiando esse tipo de movimento. Então, assim, a gente não vai compactuar com esse tipo de discurso, tá? A nota é curta, acho que ela é bem explicativa. Se tiver qualquer dúvida, vocês também podem mandar aí os comentários no grupo, tá? Aqui no chat, inclusive, da live, tá bom? Mas que fique tudo bem evidenciado, tá? Que nós somos antirracismo. Então, qualquer conversa que vá para esse lado não será permitido, tá? Que fique tudo certo em relação a isso. A nossa posição é essa. Se você é racista ou tem algum tipo de ligação com qualquer movimento que enalteça esse tipo de ideologia e de comportamento, realmente a gente não vai tolerar. Nós somos intolerantes em relação a isso. Bom, agora fica aberto aí para você, Sérgio, também trazer uma palavra em relação a essa nota, ou que você que faz parte do grupo tem acompanhado também algumas discussões, para que você possa fazer uma palavra rápida aí também para a gente já entrar no assunto da live de hoje. Valeu, Léo. Primeiramente, boa noite, né? Saudo aí aos nossos mais velhos, né? Sempre eu faço questão de saudar os nossos mais velhos, as mulheres, entendendo que a nossa cultura é matriarcal, as crianças também, né? E agradeço imensamente o convite para a segunda participação na live. Um mês e o meu retorno aí, estou retornando nessa live para falar de questões que são pertinentes e que são muito importantes para o empoderamento do preto em Itu, não só em Itu, mas no Brasil, né? Acho muito bacana, muito interessante, muito importante essa nota, né? Porque infelizmente o que a gente tem visto, talvez, e aí como eu comentei com você em outros momentos, talvez por má fé ou por ignorância, eu prefiro acreditar que por ignorância, muita gente preta tem apoiado determinados projetos, né? Projetos políticos que estão em ascensão no Brasil. E esses projetos eles são nocivos, porque eles atacam não só a nossa cultura, não só a nossa tentativa de empoderamento, mas os nossos direitos, né? A nossa realidade nas periferias, o nosso acesso aos postos de trabalho, né? A nossa ascensão social. Então, assim, de fato, a gente não pode coadunar, né? A gente não pode aceitar, a gente não pode concordar com isso, cara. A gente precisa rechaçar. Então, se você, irmão, irmã preta, que apoia determinadas pautas aí de projetos que estão em alta na sociedade brasileira, repense. Repense, porque você está apoiando a morte, o genocídio da juventude negra, você está apoiando aí a questão do acesso da mulher negra ao mercado de trabalho, né? E entre outras situações que são degradantes para o povo preto. E, enfim, agradeço o convite e estou pronto aí para a gente fazer esse bate-papo. O assunto de hoje, né, quando eu entrei em contato com o Sérgio para a gente conversar, a ideia inicial dessa conversa que nós teremos hoje era para ter mais uma rodada de engajamento entre as pessoas pretas de Itu para discutirmos os acontecimentos atuais, né? A gente tinha até linkado algumas outras pautas temáticas, né, com um tema único, mas daí a gente tendo uma reunião entre a administração do grupo, chegamos à conclusão que a gente não poderia deixar passar esse momento, né? Ainda mais, acho que depois de ontem, né, começou um movimento muito forte nas redes sociais aqui no Brasil, né, incluindo pessoas pretas e pessoas brancas, né, os brasileiros no geral, começaram a levantar essa bandeira principalmente do antifascismo, né? Mas essa conversa, né, esse assunto, ele começa inicialmente com a questão do racismo, né?
porque vem da morte de um homem preto de uma forma extremamente violenta lá nos Estados Unidos. E explode, mas a semana passada e semana retrasada nós tivemos mortes aqui de jovens pretos, né? Aqui no Brasil, que é recorrente isso, a gente sabe, os números estão aí para comprovar, e o Sérgio, com toda a experiência que ele tem na área, também vai poder elucidar um pouco mais pra gente essa questão, né? E daí não houve uma comoção tão grande, mas daí agora veio à tona. Trouxe toda essa conversa veio à tona novamente, e estão sendo organizados alguns protestos agora para o final de semana em relação à causa do antirracismo, né? A gente demorou um bom tempo, né, Sérgio? Mais ou menos uns 500 anos para ver um país inteiro se mobilizando por essa causa. Então, a princípio, algo a se comemorar, infelizmente, num momento triste, um momento muito tenso, como eu já venho falando, que criou uma tensão entre a comunidade preta, né? Porque está ferindo literalmente a nossa existência, né? E daí, quando eu entrei em contato com o Sérgio para falarmos sobre o tema, ele veio com esse título brilhante que é A Eterna Luta por Direitos Civis. E eu acho que esse título ele resume exatamente tudo que a gente vai conversar hoje. Como que pode, a gente está em 2020 e a gente ainda falando sobre coisas essenciais para a humanidade, né? Coisas básicas, direitos, né? Direitos em todos os sentidos, e principalmente o direito à vida, né? Acho que o direito à vida, né? Uma pessoa ela ter o risco de perder a vida dela pela questão da cor da pele dela, né? Pela questão da origem dela, né? E daí gera uma série de embates e de discussões, tá? A gente tem aqui alguns pontos elencados, porque são muitos, os acontecimentos foram vários, né? Durante essa semana. Deixa eu só mutar aqui, gente, desculpa. É que eu esqueci o volume aqui aberto. E daí vai ficar vindo apito aqui. Pronto, agora vai parar. Desculpa aí. Então, a gente elencou porque realmente foram vários acontecimentos durante esses dias e que vão desembocar nessa questão do combate ao racismo, né? Que é o ponto central, e é a luta por direitos civis da nossa parte, que é a luta do preto, né? Da comunidade preta. Então, Sérgio, eu queria já começar conversando com você, e você trazendo toda a sua experiência, seu conhecimento, né, na área jurídica e nos movimentos também, né, pretos, para a gente falar sobre a morte dos dois jovens negros que aconteceu no Rio de Janeiro, nessas 2 últimas semanas, né? Um deles estava em casa e daí teve uma operação da polícia, eles invadiram a casa e atiraram nesse rapaz que não tinha nada a ver com a história, morreu dentro da sala dele, né? De uma forma absurda. E o outro rapaz que estava entregando cestas, né? Fazia um trabalho ali comunitário nas favelas também, foi assassinado numa operação policial. O que você pode trazer pra gente, né? Em relação a questão, eu sei que você é especialista nessa área, você trabalha muito com isso, o seu dia a dia é voltado em torno disso. Eu queria que você trouxesse a sua opinião sobre esses dois fatos. Léo, obrigado pelo convite. De fato, eu atuo na área criminal, né, junto com o Dr. Guilherme, né, com a Tati Crispim Castro, que faz parte dessa equipe. A gente atua dentro do direito criminal, a gente tem o dia a dia voltado para uma interação, digamos que cotidiana, com questões assim. Gostaria de relembrar também uma questão muito próxima aqui, que foi na cidade de Campinas, e aí gostaria de levantar essa bandeira, que é do menino Jordi, que foi assassinado pela Guarda Municipal de Campinas, lá no Parque Elziel, né? Que inclusive a comunidade tem se mobilizado para exigir justiça nesse momento. E abordando essa questão ligada aos jovens que foram executados, né? Eu prefiro usar esse termo, porque às vezes quando a gente fala assim, foram mortos pela polícia, parece que você está falando de criminosos, né? E que na verdade
sequer foi aprovada a culpabilidade, sequer foi aprovada a participação desses jovens dentro de algum crime, né? Então, assim, é uma execução, né? Uma execução sumária. Então, muita gente diz assim, o Brasil precisava ter pena de morte, era necessário que existisse pena de morte no Brasil. Olha, pode ser que não exista pena de morte, mas existe morte sem pena. E são esses jovens que são executados cotidianamente pela polícia, não só a polícia militar, a polícia civil, as guardas municipais, que não têm o poder de polícia, mas que acabam, de alguma forma, usurpando, né, a atividade da polícia e que executa jovens que sequer conseguem, diante do judiciário, provar se são culpados ou inocentes. De alguma forma, a morte sem pena. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, não é de hoje que isso acontece, né? Não é de hoje. Se você encontrar um preto, uma preta com mais de, sei lá, 40, 50 anos, eles vão relatar que naquele momento, naquele tempo deles de juventude, isso acontecia. A polícia sempre matou. Se você olhar o símbolo, né, o brasão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e aí falando desses jovens, você tem lá um ramo de café, um ramo de cana, duas armas, né, duas garruchas e uma coroa. Então, assim, a leitura dessa imagem nos remete a quê? Ao momento de escravidão em que a polícia surge, a polícia militar surge, para tentar fazer o quê? Perseguir o que eles chamavam de negros fujões. Então, assim, infelizmente no nosso país, a polícia militar ela tem uma função, perseguir negro fujão. Então, assim, quando a gente tem uma situação dessa de jovens que são executados pela polícia, na verdade é a permanência de uma atividade policial, investigativa, queiram chamar de que forma for, mas é algo que vem de forma permanente na história desse país. E muitos estudiosos, né, muitos movimentos, muitos militantes dos movimentos pretos vão chamar isso de genocídio. Genocídio da juventude, genocídio da população preta. Porque o que a gente vê de fato é uma execução sumária. É suspeito. Pô, e aí fica por isso mesmo. Vai investigar? Não sei. Não sei se vai investigar. A gente vê, né, que é uma questão histórica. O André, inclusive, na live dele, né, o André, historiador, André Luigi, ele falou sobre essa questão da origem da polícia militar, né, que ela realmente foi um órgão criado para combater os pretos, né, na verdade, para expulsar basicamente os pretos da sociedade, porque houve um processo de embranquecimento da população no pós-abolição e foi criada a polícia militar para que não houvesse nenhum tipo de manifestação preta, para que esses pretos saíssem da zona urbana das cidades. Inclusive isso aconteceu aqui em Itu. Ele trouxe uma história pra gente que comprova, né, através de documentos, que realmente no pós-abolição as pessoas pretas que tinham propriedades aqui na região central da cidade, tinham comércios inclusive, todos eles sumiram. Em termos de documentação, não existe mais nenhum relato dessas pessoas logo após isso, logo após a abolição. Então, e a polícia militar tem a origem nisso, de reprimir. Aí, acho que eu usei a palavra ok, né, para essa questão. Repressão e opressão. Né? A repressão das pessoas pretas e isso continua até hoje, né? É histórico. Então, na verdade, Sérgio, não tem nada de novo em relação ao que aconteceu com a morte do... Para nós brasileiros, pretos brasileiros, é importante que agora as pessoas estão com os ouvidos abertos e com o coração também voltado para a indignação em relação a esse tipo de comentário, porque até um tempo atrás, Sérgio, quando a gente entrava nesse tipo de conversa, inclusive, se falar em um grupo de origem de pessoas, um grupo originário de pessoas pretas se organizando para falar sobre as nossas causas, já se levantava uma ovação
de pessoas que achavam que esse tipo de conversa não deveria ser levantado, deveria ser ficado de lado, esse tipo de debate, Sim, e sim. que era mimimi, né? O famoso mimimi. Isso aí a gente tem ouvido nos últimos 4 anos, 5 anos, 6 anos aí, de uma forma bem expressiva. Assim, que entrar nesse tipo de conversa, vocês estão com conversa, bandido, o bandido bom é o bandido morto, esse tipo de frase levantada, né? É, e daí acontece a morte do Floyd lá nos Estados Unidos, né? Sim. E daí essa morte foi uma morte extremamente violenta, tanto quanto a morte dos meninos, né? E a morte de outras pessoas pretas também. Acho que a que mais me tocou, acho que dessas mortes foi a da Agatha mesmo. Acho A que assim, menina Agatha. dessas Sim. últimas, eu acho que foi algo assim que eu realmente não quis ficar vendo, porque me gerou uma revolta muito grande. Mas ver o vídeo do Floyd lá do americano é difícil, né? Eu consegui ver até o final. Me mandaram logo o que aconteceu, o caso, me mandaram pelo Facebook, eu consegui ver até o final. Mas os meninos aqui em casa, minha esposa, eles pararam o vídeo, não conseguiram assistir muito, não. Depois eles viram, mas a gente não consegue assistir o vídeo. E eu acho que é isso que. Essa revolta. Daí vem o movimento das pessoas pretas lá fazendo tudo que eles estão fazendo lá, né? Com muita violência. Não poderia ser diferente, porque foi violento o ato do policial, não houve uma retratação da polícia. Isso já era esperado. A comunidade preta, assim como nós, a comunidade preta Sim. americana, assim como nós, a comunidade preta brasileira, né? Já prevê, porque são muitos anos que a gente vê esse tipo de reação injusta, que iria acabar em pizza o negócio, né? Eles não iriam mais comentar aquilo, a polícia ia abafar o caso e ia ficar por aquilo mesmo. E daí, como foi muito violento, eles também reagiram de forma muito violenta. E isso chamou a atenção da opinião pública brasileira, que agora está nas redes Sim. sociais trazendo essa bandeira do antifascismo, antirracismo, falando sobre, inclusive trazendo novamente à tona a morte dessas pessoas pretas dos últimos acontecimentos aí, né? Então, assim, se a gente já tem isso na nossa história, no nosso histórico, por que que só agora, depois da morte do Floyd, é que começou essa manifestação aqui no Brasil? Vamos falar de Brasil, né? Léo, é uma coisa muito doida, porque inclusive eu tô tentando agora, porque para não passar batido, Uhum. eu tentei durante as últimas horas buscar a informação e eu não me lembro do nome desse irmão que morreu nas mesmas condições, foi executado nas mesmas condições nos Estados Unidos. Acho que há 2, 3 anos, mais ou menos, e que ele foi sufocado com uma gravata, né, dos policiais. E aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. A cidadezinha dele lá pequena, a galera se revoltou, quebrou tudo, botou fogo, protestou da forma que lhes cabiam naquele momento. E eu não acho mais informação sobre esse cara, até porque eu não me recordo o nome dele, né? Talvez por uma falha minha. O historiador que vive dentro de mim perdeu esse nome, mas só aparece no Google agora informações sobre o Floyd, né? Então, se você olhar, cara, há dias só se fala do Floyd, do Floyd, do Floyd. E aí, dialogando com essa questão, essa problemática que você levantou, isso é muito louco, porque no Brasil dizem. Porque o negro no Brasil, ele não é solidário com o seu irmão que foi assassinado pela polícia. Um dia desses eu li, porque não temos empatia com os negros que são assassinados, que são mortos pela polícia no Brasil. Pensei assim, cara, será mesmo? Será que de fato a gente ignora totalmente essas pessoas que são executadas pela polícia? E aí, cara, é o Google, velho. Ele é o oráculo. Pergunte para o Google. E aí você lembrou da menina Agatha. E quando a gente joga lá palavras-chave, né, ligadas ao caso Agatha, eu encontrei aqui, ó, na Folha de São Paulo, cara. Moradores de comunidade fazem protesto contra a morte de Agatha e são reprimidos pela polícia militar, né?
Aí você joga lá, você continua pesquisando, cara. Lá, ó. Protesto contra a morte de jovem negro é reprimido com violência pela PM, né? Matheus de Freitas foi baleado por policiais em uma escola do Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro. Moradores se uniram em manifestação, mas foram contidos com bomba de gás e bala de borracha, né? Então, assim, a gente tem outras aqui, eu separei uma série de manchetes de jornais que retratam exatamente, cara, exatamente a situação do Floyd no Brasil, com jovens, mulheres, homens negros que foram executados pela polícia, que a comunidade do entorno reagiu. Mas o que que você encontra nas manchetes? Traficantes queimam ônibus e fecham comércios em protesto pela morte de um traficante pela PM. Então, assim, me desculpe os irmãos e as irmãs que dizem que nos Estados Unidos os pretos são mais unidos em relação à morte dos seus semelhantes. Você comprou o discurso da mídia de que quem morreu foi um traficante. E que fosse um traficante. A polícia não tinha o direito ou o dever de executá-lo em praça pública para revoltar a população e a população do entorno ser tratada como o tráfico, né? Abre e fecha aspas. Então, assim, o que a gente tem no Brasil é a mesma situação dos Estados Unidos. O negro, a questão do negro, ela é internacionalista, ela é internacional. A questão do negro não tem fronteira, não tem bandeira, não tem pátria. O negro, ele sofre o racismo no Brasil, ele sofre o racismo nos Estados Unidos e onde mais que ele exista, né? Onde mais que existe a história do negro, do preto, a história é a mesma. O racismo é algo internacionalista, assim como a nossa luta. Assim como a gente tenta debater a questão a nível internacional e superar essa questão de fronteiras, porque não é o trabalhador, a mulher, o homossexual, a criança, o idoso no Brasil. É no mundo, é internacional. O que a gente tenta reduzir para o nosso país é porque a gente tem uma questão, e aí falando da Constituição Federal, é que a gente tem um Estado, né, o Estado brasileiro. Então a gente vai discutir o problema do negro, da mulher, do homossexual, da criança, do idoso dentro do nosso Estado. Mas isso, cara, é algo que é consolidado, cristalizado, eu diria, né, no mundo. Fato esse que são essas manchetes. Se você colocar no Google, comunidade se revolta contra a morte de jovem negro, vai achar notícias do norte a sul do país. E com o mesmo desfecho, a polícia chega e reprime. E por que é diferente, né, entre o Brasil e os Estados Unidos? Porque a gente não queimou uma cidade inteira por conta disso, né? Porque, apesar de sermos maioria, na hora da repressão nós somos minoria. A polícia chega com bomba de borracha, prende meia dúzia, e aí prendeu o Léo, cara. Poxa, prendeu o Léo, e agora? E aí, poxa, será que eu vou ser preso também, cara? Vou ser jogado dentro de uma masmorra dessa, que é um CDP, uma penitenciária no Brasil? Então, assim, a repressão, talvez, e aí eu digo talvez, porque não é certeza, a repressão nos Estados Unidos ela é muito forte também, mas a repressão talvez nos faça dar um passo atrás, né? Então, assim, me desculpem assim, os irmãos e as irmãs que acreditam que no Brasil nós não temos uma, uma forma de encarar, de se engajar nesse tipo de coisa. Por favor, consultem o Google. As comunidades vivem queimando ônibus. Cara, é isso que está acontecendo. Ah, porque deveriam quebrar tudo por aqui também. Isso acontece por aqui. Só que, infelizmente, você, irmão, irmã, que acha que é diferente, você está comprando a manchete do jornal. Que, na verdade, quem morreu foi um traficante. Que, na verdade, quem reagiu foi o tráfico. Foram os traficantes que queimaram o ônibus. Então, vamos colocar o pezinho no chão e ver que a situação do negro no mundo, inclusive nos países africanos, né?
onde você tem lá, se você buscar na história o apartheid, e aí o nosso irmão historiador que fez as lives aí recentemente, ele pode dizer isso, o que que foi o apartheid, né? O que que foi a história de Soweto. Então, assim, os negros, eles são massacrados, os pretos, eles são massacrados cotidianamente pelas forças repressivas do Estado. Isso é fato. A gente não pode ignorar isso e nem comparar, porque para os historiadores, eles usam um termo chamado anacronismo, né? Que seria mais ou menos você pegar um óculos, a galera que usa óculos de grau, né? Você pega o óculos de alguém que tem o grau diferente do seu e você coloca para olhar aquela situação. Você não vai enxergar aquela realidade, você vai enxergar uma realidade deturpada. Então, você tentar comparar a realidade nos Estados Unidos com o Brasil e querer dizer que os Estados Unidos é diferente, o Brasil não, a galera não se engaja, o preto não se importa. Meu, isso é anacronismo. Cara, que opinião legal, cara, que opinião interessante, porque é, de verdade, a gente tem ouvido isso de algumas comunidades, né? As pessoas criou-se essa revolta e daí as pessoas a começaram a debater essa questão, né, da passividade do é uma armadilha que a gente vive, né, Sérgio? Exatamente. Acho que o que Passividade, exatamente. Eu passividade. acho que o que você falou descreve muito bem algo que eu já venho levantando aqui no grupo já há algum tempo sobre essa discussão, para nós não cairmos em certas armadilhas, né, criadas pelos brancos para nos desorganizar, nos oprimir, nos desvalorizar, né? E daí se cria, né, um ambiente em que o próprio preto começa a falar mal do preto, cara. E isso tá prestes a acontecer novamente diante disso tudo que está acontecendo, né? Quando a gente Sim, escuta, sim, por exemplo, as sim. pessoas falando que o preto não se revolta, que o preto brasileiro é muito passivo diante das coisas, elas esquecem realmente dessa questão que você falou, que existe toda uma máquina racista, né? De opressão e de garantia de privilégios brancos, né? Onde se coloca a posição do negro sempre da forma errada. A gente nunca tá certo em nada, né? Então, assim, pô, vai Sim, a lá, gente está sempre se vitimizando. exatamente, vai lá e mata o cara lá na favela, daí a galera desce pra protestar, daí nós estamos errados. Não, São os traficantes. vocês não têm que fazer São os traficantes. é tudo montado, cara. É tudo montado. Desde a forma como eles agem em relação à situação com o preto, e daí a gente faz uma comparação com essa situação. Como que seria se. Agora a gente tem essa discussão também, né? A polícia tem esse tipo de. A polícia não, vamos falar do homem branco, porque eu até queria levantar uma questão histórica também, que inclusive você trouxe na live. É engraçado que a gente teve a sua live e teve a live do André na sequência. As lives elas se conectaram, porque vocês dois entraram em fatos históricos muito interessantes que faz a gente entender mais ou menos o modus operandi do branco em relação à elegibilidade do preto como criatura, como mal, como objeto, né? E como também banal, né? Banal a ponto de se tirar a vida por qualquer motivo, né? Eu acho que Sim. essa é a discussão central, né? A banalidade com que o branco se dá com a vida do preto, né? E daí você falou a história dos 4 escravos que mataram o seu senhor de engenho e que daí o Luiz Gama tentou levantar a questão da legítima defesa, né? E, inclusive o Luiz Gama foi Sim. um dos primeiros advogados que começou a levantar essa questão da legítima defesa dos escravos, né? E daí a população branca ituana invade a cadeia e mata, assassina os quatro pretos, assim como assim, se sentiram à vontade de entrar lá e matar todo mundo porque eles estavam errados, né? E depois o André, na live dele, também contou uma história de um escravo que foi esquartejado e arrastado pela Floriano Peixoto também, as pessoas simplesmente pegaram, né, e picotaram o cara e saíram simplesmente arrastando as partes dele pela rua Floriano Peixoto, né, que é a rua principal aqui da nossa cidade, na época já era também. Então, assim, essa é a forma, né, que o homem branco, isso falando de uma questão mundial mesmo, igual você colocou,
trabalha a questão de lidar com o preto, né? Com essa banalidade toda, né? E daí eu queria trazer um confronto, né? Vamos dizer assim. Um confronto de situações, né? Pra gente entender mais ou menos. Aconteceu essa semana também de um policial recebeu um chamado de violência doméstica no bairro Alphaville, lá em São Paulo, que é um bairro de pessoas brancas e milionárias, né? E daí esse policial é chamado e ele vai lá já pra deter o agressor, né? Ele tinha agredido a esposa dele. E quando ele chega lá na residência, acho que um outro policial tá filmando, o agressor branco sai, rico, né? Sai pra fora ali da porta e começa a descer o cachorro os cachorros no policial, xingar o cara de tudo quanto é Sim, nome. sim. Xingou, Ofende o xingou, cara. se ofendeu, se sentiram completamente à vontade de dizer o que ele queria dizer pra uma pessoa armada na frente dele. Sim. E daí a gente comentou isso no grupo, nós postamos isso, né? Nós postamos isso no grupo, e daí as pessoas começaram a comentar, se fosse uma comunidade pobre, com um homem preto, o primeiro A que o cara falasse, ele iria tomar um tiro, né? Então, Sérgio, eu queria que você linkasse o que você trouxe aí agora sobre essas informações de que as pessoas têm comentado que o preto tem sido muito passivo a essas ações, né? E confrontasse essas duas situações, essa situação de um homem preto reagindo a um policial e um homem branco reagindo a um policial. Então, Léo, é muito doido porque a gente estava falando da ideia de que muitos fascistas, não vamos fazer média, né, meu? Fascista. Fascista que pede pena de morte no Brasil. E a gente diz que no Brasil, apesar de não existir a pena de morte, salvo em casos de guerra, como diria a Constituição Federal, existe a morte sem pena. Assim como existe a morte sem pena, existe o privilégio branco, né? E o privilégio branco é você ser rico, branco, a polícia vir te prender na frente da sua casa e você xingar o policial. Porque o que aquele cara fez, dentro do nosso regramento jurídico, dentro do nosso conjunto de leis, ele cometeu diversos crimes. Diversos crimes olhando para um policial militar negro, porque aquele homem não é branco, provavelmente um trabalhador assalariado, e aí eu vou fazer aspas aqui, porque independente do caminho que ele escolheu, né, da busca dele, porque já é provado, inclusive, por dados científicos, que na periferia, os homens e mulheres negros, negras, pretos e pretas, eles acabam buscando o concurso público para a Polícia Militar como alternativa ao desemprego, né? Então, independente do cunho fascista dessa instituição, existem ali vários homens e mulheres, pretos e pretas, que buscam aquele caminho como alternativa ao desemprego. Querendo ou não, serão servidores públicos, né? Terão aí estabilidade, salário, enfim. Mas no vídeo é possível verificar, é um homem negro diante de um homem branco rico, que houve ali uma infinidade de insultos, cara, de ofensas, e ele não pode fazer nada. E eu ouvi aí de alguns conhecidos, colegas, amigos até de infância que estão dentro da profissão, disseram, cara, eu pegaria aquele cara e quebraria ele no meio. Mas será mesmo? O cara pega um celular e diz assim, fulano de tal, chama o secretário de segurança pública. Quem que é esse cara, velho? Quem que é esse cara que consegue mobilizar um secretário de governo? A gente tá falando do estado de São Paulo. Para dizer assim, vem aqui na minha casa porque tem um PM querendo me prender porque eu bati na minha companheira, que era um caso de violência doméstica. E a galera do direito aí, ou quem tem experiência na área jurídica, sabe que um caso de violência doméstica, ele acaba criando, né, um status de uma ação pública, incondicionada. Não interessa se você quer ou não quer
processar o sujeito. Você vai ser processado, que é um crime, né? E a gente vai entrar mais para frente e falar dessa questão da igualdade, né? Uhum. Mas a Lei Maria da Penha ela vem para isso, né? A mulher dentro do espaço doméstico, ela sofre, né, uma questão que ela é mais vulnerável. Então, assim, aquela mulher, independente dela ser branca ou rica, ela acionou a polícia. E a polícia ficou parada na frente do portão da casa dela, não entrou, ao contrário do que faria na periferia, de invadir aquela casa, de algemar aquele cara, de repente dar um tiro fatal nele, executando ele, alegando o famoso auto de resistência. Esse cara resistiu, esse cara puxou uma arma, tal. Por quê? Porque o cara era um milionário e o cara dizia que tinha ali no telefone o secretário de segurança. Então, quando a gente fala da morte sem pena, que ocorre na periferia, né, dentro dessa perspectiva do genocídio da juventude preta, do povo preto, a gente não pode esquecer do privilégio branco. Lembrando nosso amigo em comum, Fábio. Sim. Fábio fala muito disso, velho. O privilégio branco faz um homem velho, branco, ser tratado como um bebê, do tipo, ai, ele cometeu um erro, ele falou alguma coisa que não deveria falar, ai, mas ele não poderia ter feito isso, mas ele vai repensar o seu ato. Será que o preto pode repensar o seu ato? Ou ele já foi preso em flagrante, já foi fichado, já foi enviado para o CDP, e prisão preventiva em cima do cara, e aí, meu, não tem grana para bancar um advogado? Acabou. Então, o que acontece nessa questão que você levantou sabiamente além da morte sem pena, que existe no Brasil, né? Não temos pena de morte, mas temos morte sem pena, a gente tem o privilégio branco. E o privilégio branco legitima todos esses despautérios, esses absurdos que esses caras fazem, porque eles cometeram vários crimes, o desacato, que é um crime absurdo, né? Mas ainda existe. Crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, enfim. Aquele sujeito, dentro da casa dele, milionária, ele cometeu vários crimes. E o policial se quedou inerte. Por quê? Porque ele é preto e pobre, cara. Ele é assalariado. Se ele prende aquele cara, se ele algema aquele cara, enfia a cara dele no chão, como a polícia costuma fazer com os pretos, o que que ele vai fazer? Ele vai responder por quê? Né? Pela lei de abuso de autoridade? Então, Uhum. É, é... Ah, cara, é revoltante. Eu não. Cara, cada live que passa eu fico. Eu fico mais. Aprendo mais com vocês que estão participando das lives, né? O ponto de vista muito técnico. Isso é uma grande vitória para a nossa comunidade. Vamos enaltecer realmente isso, porque o ponto de vista técnico que vocês trazem, ele realmente não abre precedentes para que nós fiquemos discutindo coisas contra todos esses dados técnicos que vocês vêm trazendo nas lives. Vocês têm uma vida voltada para todos esses assuntos, né? E realmente não existe uma forma de confrontar isso a não ser ficando indignado com todo esse emaranhado social que nós vivemos, que cria privilégios, que faz com que nós cada vez mais ficamos distantes uns dos outros, nós pretos, não consigamos nos organizar para conseguir reverter tudo isso, né? E agora a gente vê uma brecha aí, né? Uma brecha, já que as pessoas estão com pelo menos, o que eu tenho sentido, é que as pessoas estão pelo menos com os ouvidos atentos para ouvir todas essas questões, né? Mas nós, na comunidade preta, agora falando entre pretos, né? A gente tem que tomar muito cuidado, cara, entre nós, pra gente não se perder. Pra gente não se perder dentro desse pensamento, né? Em pensar que ainda existem pessoas pretas que compactuam com pensamentos de que a escravidão foi gerada pelo próprio preto, ou que o preto foi passível
e participou no processo, na máquina, né, escravista, e abalizou todo esse movimento. Eu não consigo imaginar uma pessoa indo lá e se... Meu, por mais que seja uma pessoa igual, mas o processo da escravidão foi muito brutal, desde lá da captura até os navios negreiros. A gente não vai entrar nessa questão, porque é uma questão batida demais, e a gente já sabe tudo isso. Tem historiadores pretos incríveis aí falando sobre isso o tempo todo na internet, mas só falando da brutalidade, e essa brutalidade continua. E daí quando vem no pós-abolição, que eu acho que é um assunto que sim, a gente deve buscar cada vez mais, porque tem pouco material em relação a isso, e agora que essas coisas, depois de 100, 150 anos, 120 anos, né, estão vindo à tona, na questão de como a escravidão ela se transformou, né, Sérgio, nessa questão dessas emendas de lei no processo do pós-abolição e depois no processo da República, né, da proclamação da República, e daí das constituições vigentes, né, que vieram depois. Sim. Todas elas vieram com brechas no sistema para que cada vez mais houvesse opressão contra esse povo negro, esse povo preto cada vez mais fosse caindo para dentro das cadeias, e daí, numa certa forma, continua o processo da escravidão, né? A gente não pode se sentir confortável em dizer que a escravidão acabou a partir do momento que a gente tem uma maioria de população preta encarcerada, né, e trabalhando ali pro Estado de graça e sendo escravos do Estado. Sim. E daí, se você não tá lá, você tá aqui fora com risco de ir pra lá também, né? Tem um documentário muito interessante na Netflix, chama a 11ª Emenda, que fala sobre... A gente tá falando dos Estados Unidos, então eu achei legal muito trazer essa dica de documentário. Quem não assistiu, assista. Principalmente agora, nesse momento aqui, para você entender... lá nos Estados Unidos, os pretos são minoria. Eles são uma quantidade menor de pessoas em relação aos brancos. Diferente aqui no Brasil, que nós somos maioria. E daí, lá, quando... aqui, da mesma forma que a gente tem a figura da Princesa Isabel, né? Como a grande figura central na questão da abolição... Lá eles têm o Abraham Lincoln, né? Que também é uma incógnita, né? Em relação a isso, a trazer direitos humanitários aos pretos e ser o grande herói americano, né? Aqui a gente tem... Inclusive, eu estava ouvindo uma live esses dias, um podcast, onde existiu até um movimento isabelista. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão. Cara, eu ouvi falar. Um movimento isabelista. Da mesma forma que hoje a gente tem aí as pessoas defendendo a monarquia, os monarquistas, né, na época, quando veio o processo da república, né, de transformar o Brasil numa república, criou-se um movimento isabelista, que era a favor das ideias da Princesa Isabel e tal, colocando ela como uma grande figura central, humanitária ali, né. Só que... Sim. Aí que tá, né? Essa conversa, quando começam os movimentos pelos direitos civis, e agora a gente vai entrar no assunto, essa conversa ela morre, porque quando o Malcolm X vem com um discurso, né, um pouco mais agressivo e mais embasado historicamente, com mais lucidez diante de todo o processo que eles passaram lá, ele fala muito dessa questão de como a escravidão ela se travestiu, né, em leis de opressão contra o povo preto. E daí cai nessa questão de que realmente quando a gente recebe um policial na nossa porta, não, vamos numa questão mais sensível. Quando nós pretos estamos andando na rua e cruzamos com um policial, né? É um momento tenso. A gente não sabe qual que vai ser a reação desse cara. Independente se você tenha algo a dever, como eles dizem, né? Sim. O friozinho na barriga é inevitável, porque você aprendeu desde pequeno, cara, que a minha mãe dizia, né, quando eu saía de casa, assim, era moleque, saía de casa, ela gritava na porta assim, tá levando o documento? Aí eu olhava assim, não, então volta a pegar o documento, porque se a polícia te para na rua, eles podem te levar. Cara, e assim, ela não tava dizendo assim, você vai cometer um crime e será preso. Ela simplesmente dizia, leve o documento. Você pode ser confundido com alguém. Então, assim, isso é muito louco. Está
na nossa educação, né? E Na é muito educação do massa preto, essa né? Na educação da provocação. pessoa preta, Na né? educação do preto, exatamente. Então, assim, independente da condição de vida, se é classe média, se ele é pobre, ele vai ouvir isso. Cara, você vai ser confundido. No Brasil é assim que acontece. E é interessante essa provocação que você faz, né? Que inclusive virou o título da live, né? A luta eterna por direitos civis. Porque quando a gente pensa, né, cara, na luta por direitos civis, a gente pensa, direitos civis, o que são direitos civis, né, cara? Direito à vida, direito à liberdade de expressão, né? São direitos básicos, né? Os direitos civis, cara. Aí você pensa, Revolução Francesa, né? Cortar a cabeça do rei e tal, que são direitos civis. As pessoas precisam ter direitos civis. E aí você chega num dado nível de informação, e aí eu falo isso como, e aí vou me assumir agora um constitucionalista, né? Em que você tem os direitos civis, mas você tem um tipo de igualdade que é uma igualdade formal, que ela está na lei. Todos somos iguais perante a lei. E todos somos iguais perante a lei, de fato? Será que aquele cara que xingou o policial em Alphaville e aquele menino que foi morto pela polícia porque correu, eles são iguais perante a lei? Então, assim, você tem uma igualdade que é formal, que é na letra, no papel, e você tem uma necessidade de igualdade que é material, que é a igualdade de fato, né? Que você ter aquela igualdade, poder exercer aquele direito de igualdade. E eu não estou aqui para fazer também proselitismo político, campanha de partido, mas vamos retomar os últimos anos. Onde foi que o preto conseguiu, e aí, já que a gente levantou o que que é igualdade? Formal, que é a letra da lei, e o que que é igualdade material, que é igualdade de verdade? Onde foi que a gente conseguiu? Lei de cotas, Estatuto da Igualdade Racial, né? A Lei 10.639, que é o ensino de história da África, a história do negro no Brasil. Uhum. Galera, isso tudo é igualdade material, não é igualdade formal, não é colocar no papel o negro é igual ao branco. Não, o Estado é obrigado a prover o ensino de história da África e a história do negro no Brasil. O Estado é obrigado a prover o acesso do negro à universidade. Então, olha que muito louco isso, galera. O que é a Constituição? Você tem lá, na lei, todos são iguais. Mas será que são iguais mesmo? Então, o governo, o Estado, ele precisa correr para cima, criar mecanismos legislativos que vão obrigar os entes federativos a colocar o médico, o professor, o delegado de polícia. Porque eu lembro da primeira vez que eu fui numa delegacia de polícia, uma amiga minha advogada falou assim: Olha, eu acho melhor você levar tudo anotado no papel, mostrar para o delegado e falar: Ó, foi minha advogada que me indicou trazer isso aqui. Porque você não tem cara de vítima. A mulher branca me falou isso. Você não tem cara de vítima na delegacia. Então você tem que levar tudo escrito e dizer: olha, doutor delegado, autoridade policial, minha advogada pediu para fazer isso aqui, ó, como se eu fosse uma criança. E é aquela expressão, né, dos estadunidenses, lá nos Estados Unidos: você é boy, você é moleque, você não é um homem, você não é uma mulher, você não está empoderado para ir dentro de uma repartição pública, dentro de uma delegacia, dentro de uma prefeitura, e invocar o seu direito. Você tem que levar escrito. Então, olha só que louco essa briga entre a igualdade formal, aquilo que está na lei, de fato, que está escrito lá, e o que a gente tem direito. Cara, a gente não tinha antes de 2003. E aí, galera, quem estiver me ouvindo pode falar: é o maior escândalo de corrupção do país. Eu não sou petista, não estou aqui para defender o Lula, não estou aqui para defender ninguém. Mas foi a partir de 2003 que a gente teve é, lei de cotas, Estatuto da Igualdade Racial, é, a Lei 10.639 para a gente poder estudar a história do nosso povo na escola.
né? Não sou petista, mas eu tenho que reconhecer isso. E o que a gente vive no Brasil hoje é justamente um retrocesso, que já tentaram atacar a Lei 10.639 e tirar o ensino de história da África das Que escolas. absurdo. Você não tem que aprender. Negro, preto, foi tudo escravo. Sofreu tudo, depois foi liberto pela rainha branca. É isso que você vai aprender na escola, é isso que seu filho vai aprender na escola, é isso que a gente vai continuar olhando nos livros de história. Por quê? Porque o fascismo, porque esse modelo que quer ver o preto limpando o chão, limpando o banheiro e servindo café, ele não quer formalizar essa tal igualdade material que a gente está falando aqui. Você não tem que ter direito, velho. Você tem que ter lá no papel. Você é igual perante a lei no papel. Mas a hora que você for registrar um boletim de ocorrência, você vai ser preso. Porque o delegado vai te confundir não com a vítima, mas com o autor do crime. Cara, essa questão do direito da pessoa preta, ela transcende realmente a questão, essa questão material, né, cara? Porque é o que você fala, a gente tem várias legislações aí, é, né, por coincidência, né, esses últimos mandatos, né, do PT, eles tiveram representantes pretos lá, né? Teve uma representatividade preta, não aqui deveria ter, né? Ao meu ponto de vista deveria ter mais, mas o pouco que conseguiu ainda ter espaço para fazer algo fez, né? E trouxe benefícios. Quantas pessoas nós nos conhecemos que foram beneficiadas pelas leis de cotas e hoje são intelectuais incríveis aí que estão Sim, inclusive nos ajudando nesse movimento. Esse novo movimento, a gente está no frescor aí de um novo movimento preto brasileiro, né? Com esses influencers, eu gosto de destacar sempre eles aqui, maravilhosos, intelectuais incríveis, com formações tremendas, histórias de vidas incríveis, e que hoje trazem pra gente uma visão muito além mesmo do que sempre tentaram nos passar dessa visão de que agora tudo tá bem, vamos deixar quieto, todos somos brasileiros e ponto, passar o pano, né? E esses caras não têm sim, deixado essa conversa aí à frente e hoje a gente está aqui debatendo, inclusive, esses assuntos, falando sobre direitos civis, porque na verdade eles só estão aí disponíveis no papel mesmo pra gente e não são aplicados, né? E daí, Sérgio, eu queria já aproveitar para linkar é, numa questão que está acontecendo muito aqui no Brasil, e daí vai de encontro, inclusive, para a gente arrematar toda essa conversa e trazer para a atualidade essa discussão. É, Hoje a gente está ouvindo uma discussão, eu vi um texto da Djamila Ribeiro hoje, falando para a gente tomar cuidado porque novamente o assunto do racismo está sendo colocado em segundo plano. E daí vai na questão do direito civil, não ele propriamente impresso e aplicado, mas na questão do direito civil, de como as pessoas se posicionam em relação à situação preta. E aí a gente tem que realmente pegar na mão dessas pessoas e dar uma aula para elas e ajudá-las. A gente aceita a ajuda delas sim, de verdade. Vamos juntos nessa luta. Mas vamos entender um pouco mais e ver alguns posicionamentos, né? Ô, Sérgio, a Jaque lembrou do caso que você não conseguiu lembrar lá do americano que foi estrangulado lá, que foi morto por um mata-leão. Foi em 2014, o Eric Garner. O Eric Garner em 2014. 2014. Sim, Em Nova sim. York. Ele foi asfixiado por um policial. Que foi o I Isso Can foi Breathe a lá. mesma situação. E ele, inclusive, foi o originário do movimento lá do Black Lives Matter. Que são vidas Sim, pretas importam, e que daí o Colin Powell, que era aquele jogador de futebol americano. Aí, vamos lá, putz, vai encaixar certinho no que você falou, cara. O Colin Powell era um jogador muito, assim, famoso lá no meio do futebol americano. E daí ele começa a protestar durante o hino americano nos jogos, ele fica lá com o joelho
né, ajoelhado, às Ó, vezes ele ficava até sentado no chão, arrepia. até E arrepia, até daí, arrepia. vamos falar dessa forma, porque é isso mesmo, a supremacia branca americana começou a falar que aquele ato dele era um absurdo, porque era desrespeitoso com a bandeira e com o hino, com a nação. E nunca levantaram assim a questão de, pô, ele tá protestando por causa de um absurdo que aconteceu, né? Sempre colocaram ele como errado. E daí Sim, taxaram o Colin Powell como tão errado na história que, por coincidência, olha lá o modus operandi branco. No outro ano, ele ficou sem time para jogar na NFL. sim, E sim. nunca mais jogou na NFL. Daí inventaram, eu tava lendo essa reportagem essa semana, inventaram uma desculpa que ele tava fora de forma, que ele não tinha mais condições de jogo, que os números dele da temporada passada, né, essa temporada que ele protestou, foram péssimos e que ele não servia mais para jogar no futebol americano. Cara, E ele é o pardo, esquema, né? né? É, exatamente, ele usa um Ele é o molecão, né? pardo. E É. aí, isso que é muito louco, né? Porque pros... E aí eu chamo de pretos privilegiados, né? Porque a gente, como preto de pele branca, a gente tem o privilégio da pele mais clara, digamos assim. A gente tem o cabelo crespo, tal, não sei o quê. Somos chamados de pardos. E aí, frente a essa sociedade racista, a gente é privilegiado. Porque, por exemplo, o jogador de futebol americano, ele poderia ter ficado calado, velho. Poderia ter agido como um Ele é branco. milionário, inclusive. Ele é milionário, inclusive. É. Mas Ele não, tá pagando cara. advogados agora para as pessoas que estão sendo incriminadas nos protestos. Exato, ele é fantástico. Mas ele É. resolveu protestar na execução do hino nacional, que para aqueles caras lá, que eles têm um quê de nacionalismo, e aí é sempre legal levantar isso, que toda proposta que vem com nacionalismo, ela traz um quê de fascismo, né? Porque o nacionalismo, ele é fechar fronteira, velho. Ele é fechar fronteira para aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Porque o trabalhador, a mulher, o velho, a criança, eles sofrem no mundo. É internacionalista a luta dessa galera, né? E usando esse termo minorias, a luta das minorias, ela é internacional, cara. Ela não tem bandeira, ela não tem país. Então esse lance de colocar uma bandeira, uma fronteira, um país é justamente para separar a gente, para separar a nossa luta da luta do preto americano, né? A nossa luta do preto de Guiné, do preto que está lá em Cuba. Então, são bandeiras, vamos separar essa galera. Então é muito louco quando você cita esse jogador, porque ele poderia ficar na dele, cara. Só que lá, qualquer traço de negritude, independente da quantidade de melanina na pele, o cara é negro, né? É. E é o que a gente tenta falar para a galera aqui. Meu, não adianta você, como diria Fanon, colocar sua máscara branca e tentar entrar no lance de repetição da cultura, você não vai ser aceito. Você vai ter a ilusão de que você é aceito, mas você não é aceito. Independente de ser pardo ou preto retinto. Você vai continuar sendo preto, você vai continuar entrando na loja e o segurança vem atrás de você, que é preto também, entendeu? Então, assim, como você diz, Léo, sabiamente, o modus operandi branco é o mesmo. É o mesmo. Ah, exatamente. É, a Michelle ela falou sobre essa questão do colorismo na live passada, ela e a Jaque. E ela Sim. falou que aqui no Brasil, né, ela colocou dessa forma, e é realmente isso, que aqui no Brasil essa questão do pardo, né, o pardo, ele muitas vezes ele é absorvido pelo branco, né, Sim, é um sim. jogo que eles fazem assim, tipo, ó, você é preto, mas assim, você tem a pele mais clarinha, então vem pra cá, vem ser branco com a gente, né? Tal, a gente vai. Então, lá não aconteceu isso, mas aqui aconteceu muito isso, né? É porque E aqui o por isso. pardo ele é convencido a É, acreditar que é branco, né, Léo? E eu digo uhum, por mim, né? Eu ouvi assim, aí eu não vou dar nomes aos bois, mas eu ouvia dentro de da própria família, porra, seu cabelo é ruim. Ah, por que meu cabelo é ruim? Pensava. E aí no começo da minha adolescência, eu falava assim, caralho, por que eu não tenho um cabelo liso, velho? Por que eu tenho esse cabelo, né, de tonhonhon? Por quê?
isso, particularmente, né, na minha história, só vai explodir mesmo na universidade, né, cara? Que quando eu deixo o black. Hoje eu não tenho mais cabelo, meu cabelo tá caindo. Mas é Eu quando eu também, o meu deixo o também. black. E o black vira um dreadlock, aquela coisa tal, e aí vira orgulho, né? Vira orgulho, ancestralidade, a religiosidade, a coisa do preto e tal. Mas eu sou neto de um homem negro que casou com uma mulher branca, influenciado pelo eugenismo. Ele dizia para os netos e para os filhos: vocês precisam se casar com mulheres brancas para clarear a Caraca, raça. sim. Então é influência do eugenismo, é o Brasil. É o Brasil. Meu avô é da década de 20. Então, ele é Uhum. fruto do eugenismo, né? Então, assim, para o pardo é um negócio muito louco, porque assim, ele precisa se identificar e se engajar, se reconhecer quanto preto, seja etnicamente, religiosamente, culturalmente, porque para ele é muito mais fácil, muito mais cômodo rapar a cabeça, tirar a barba, ou como E- muitos fazem aí, passar um alisador na cabeça, assim, né? Passar um gelzinho, ter o cabelo liso e vida que segue. Conheço vários, assim, vários irmãos, pessoas que eu gosto muito, mas que taca alisador na cabeça pra parecer que é branco. É É uma assim, doideira isso, cara. É uma doideira. muito louco. Ó, vamos lá para os comentários e daí a gente já vai. Foi legal que eu levantei a lebre, mas a gente vai cortar e vamos fazer o pessoal ficar esperando para ver qual que vai ser o desfecho dessa história aí. Em relação a algumas atitudes aí, Sérgio, que o pessoal tem tomado, inclusive ficado à vontade para fazer isso de forma deliberada, né? A gente já vai falar sobre isso, tá? Sobre alguns tipos de manifestações aí que estão rolando, pra gente ficar atento e começar a se posicionar em relação a isso, tá bom? Sim. Vamos lá. A Susley Rodrigues comentou: não vamos cair na armadilha que estão preparando para nós. O racismo alimentou tudo isso, agora nos culpam pelas consequências. Né? É o que a gente tinha falado lá da questão das pessoas terem absorvido esse discurso branco mesmo, de que a culpa é nossa agora, né? Tipo, o fato de nós nos manifestarmos diante de algo absurdo, que é a morte de um jovem preto de forma injusta, faz-se um teatro, né? Faz uma cena que faz com que a gente acredite que nós somos passivos, né, cara, diante disso tudo. Que nós estamos passivos diante disso tudo, né? Sim, E sim, não é, sim. foi o que você falou no começo da live, né? Existe Na opressão policial verdade, para encobertar tudo isso. exatamente, existe um discurso da própria mídia, né, Léo? Porque Uhum. quando um jovem negro é executado pela polícia, eu reafirmo, não vou usar o termo assassinado, executado pela polícia, que a comunidade do entorno vai lá, protesta, queima pneu, começa queimando pneu. Aí vem a polícia, pum, bala de borracha, bomba. Uhum. Aí eles queimam um ônibus. Aí vem lá o jornal, o Globo, o Estadão, coloca: o tráfico reage em protesto a um traficante assassinado pela polícia. Né? E Ô, no Sérgio, sabe, eu tenho. Brasil, sim, Desculpa, só fazendo um adendo, aproveitando que você está claro, falando claro. isso sobre mídia, muito disso acontece, ó, gente, vamos lá. Muito disso acontece porque nós não temos representatividade nos órgãos de imprensa. O Sérgio travou ali. Voltou, Sérgio? Voltou. É isso. Não, tô aqui, tô aqui. Ah, tá, é que você tinha travado aqui pra mim, mas é isso. Nós não Não, temos tem razão, representatividade. cara. Não Não temos. tem uma pessoa, não tem um jornalista preto lá na redação pra chegar e falar assim: "Ó, cara, isso tá errado, isso aí está sendo tendencioso". Não é isso que eu sei, Exato. porque eu sou preto e eu sei como é o dia a dia dessas pessoas. E lá acontece isso, isso e isso. Exatamente o que você está falando, ó. Aconteceu isso, não foi traficante, não. A polícia foi lá e reprimiu todo mundo, né? Então é muito Sim, fruto disso, sim. cara. Vamos lá, eu vou. Eu tenho um amigo. Ah, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Pode falar. Eu ia ler um Na comentário. verdade, eu tenho um amigo, Luiz, cara. Luiz lá de Campinas. O Luiz, ele tem uma história de vida muito doida, assim, né? Porque ele cresceu num orfanato. Um menino preto, cresceu no orfanato, tal, não sei o quê. E aí ele conseguiu ralar pra caramba, tal. Fez jornalismo, se tornou fotógrafo. Ele tem fotos aí da época de 2013 que estamparam jornais e revistas
no mundo, né, nas manifestações de 2013. Ele realizou o sonho dele, que foi se tornar jornalista da ONU, né, trabalha na ONU lá há um tempo, já há alguns Que legal. anos. E eu me recordo que quando ele chegou nos Estados Unidos, né, e eu não estou vangloriando os Estados Unidos, eu não estou endeusando o modo de vida estadunidense, mas quando chegou lá, ele escrevia pra gente dizendo assim: caraca, velho, aqui o gerente do banco é preto. Aqui a mina que tá no outdoor é preta. Aqui a galera que está envolvida dentro de uma sociedade muito bem engajada é preta. É claro que aqui a gente faz uma leitura de são guetos. Será que são guetos? Mas a sociedade está muito organizada. E é o que você vem desde muito tempo já colocando, desde do rascunho do Grupo Pretos de Tu, que é, cara, nosso dinheiro vai para onde? A gente financia quem? Você compra o quê? Você vai na venda do seu Malaquias português? Ou você vai na venda do seu Zé, que é preto? Entendeu? Você compra onde? Onde você compra a sua roupa? Onde que você guarda seu dinheiro? E é muito louco você pensar nesse modelo de sociedade. Que lá a galera, e aí sim vamos fazer um parênteses para pensar assim, qual que é a nossa diferença de Brasil para Estados Unidos, né? É que lá tem uma comunidade muito bem consolidada no sentido de fortalecer a grana, né, o dinheiro, o acesso. Hoje eu conversava com a Joana, minha companheira, e a gente chegou à conclusão, inclusive era uma coisa que eu ia deixar para o final da live. Mas assim, é algo que é pontual. O movimento preto, os pretos no Brasil, a gente precisa assumir hoje o que é um traço do movimento religioso no Brasil, que é o trabalho de base. Quem que está nas comunidades fazendo trabalho de base? Na década de 80 era a esquerda, era o PT, era os sindicatos, era pastoral e tal, tal, tal. Dia desses eu, né, com o meu chefe lá, o Dr. Guilherme, quem que tava lá no presídio levando pasta de dente, sabonete, a Igreja Universal, cara. Uhum. Então, assim, a gente precisa se inserir dentro da comunidade. Então, a gente precisa se inspirar nesse tipo de trabalho de base que é feito por esses grupos religiosos aí, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica, Não, não é. né, à religião, mas, assim, quem está dentro da periferia? Quem que tá batendo nas casas falando assim, ô, e aí, vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês estão sem trampo? E os meninos aí estão estudando? Não é mais a esquerda, velho, desculpa, mas não é mais a esquerda. A esquerda, hoje, ela está preocupada em uma disputa do parlamento burguês branco. Me Sim. desculpem aí, né, os irmãos e as irmãs que estão engajados, porque eu também me considero ainda de esquerda, apesar de estar pendendo para a social-democracia, mas o que a esquerda quer? A esquerda quer eleger, né, representantes dentro do parlamento burguês, e a pauta, o movimento social, a formação na base, bater lá, ó, pisar no barro, vamos organizar, vamos fazer um cine-debate na quebrada, vamos chamar a galera Sensacional. na favela para fazer um cine-debate. A esquerda não faz mais isso, Uhum. brother. Quem que faz isso? A Universal. E a esquerda tá perdendo isso. E daí nós, como comunidade preta, também precisamos ficar atentos, né? A gente precisa ficar atento Sim, a isso, só né? que a gente não perdeu ainda, Léo. A gente Não, não não, perdeu não. ainda. Inclusive A você, gente não perdeu. inclusive A você, esquerda perdeu. inclusive você falou sobre a questão lá do seu amigo lá nos Estados Unidos, né? Então, o nosso trabalho de base aqui no grupo, gente, vocês podem entrar no nosso Instagram e podem entrar na nossa página, que lá tem conteúdo preto, feito por pessoas pretas para pessoas pretas, falando sobre pretos. Então, assim, isso é Verdade. representatividade, tá? O nosso ponto de vista impresso, as nossas vivências, as nossas discussões sendo expostas para que a gente possa chegar nesse trabalho de base aí que o Sérgio falou, da gente poder criar realmente uma comunidade que sabe conversar e que sabe principalmente se valorizar. Eu acho que tudo isso vai desembocar numa grande valorização do preto, que é algo que não acontece aqui no Brasil, muito pelo contrário. Tudo é relacionado a ruim quando a gente faz essa comparação, né, a forma como a sociedade está desenvolvida. Então é para isso, gente, é para isso que a gente está aqui tendo essa conversa,
para que nós possamos cada vez mais ter mais representatividade e voz e representatividade, né? Muito importante. Então, vamos lá, vou para o próximo comentário. A Gabi Camargo comentou: não é só agora, sempre houveram manifestações aqui no Brasil. Um exemplo são as Mães de Maio, que sempre estão se manifestando. Acredito que agora os brancos estão se juntando nas manifestações, mas o povo preto sempre faz manifestações com a morte dos nossos. A gente falou isso lá no começo da live, né? E o Sérgio explicou de uma forma muito coerente, muito correta, né? Que essas coisas são reprimidas e chegam pra gente numa forma que a gente pensa que tá todo mundo apático, mas não estamos, né? Vamos ver se a gente consegue agora, com essa barreira branca que está se criando, né? Porque está se criando uma barreira branca. Por mais que eles estão falando que é contra o fascismo, né? Eles estão colocando o fascismo num primeiro plano, né? Nessas manifestações. Mas o que desembocou tudo isso, gente, foi o racismo. A discussão sobre o que tem acontecido atualmente é sobre racismo. Então, hoje temos uma barreira de pessoas brancas que estão entrando na causa com força e pode ser que a gente consiga furar toda essa manipulação da mídia para que as nossas vozes realmente sejam ouvidas, de que a gente está cansado, está indignado de ver pessoas pretas sendo assassinadas o tempo todo aqui no Brasil, não só no mundo. É muito louco, né? Porque o preto ele vai ser sempre colocado num segundo plano, né? Porque o antirracismo vira o antifascismo. Não que a luta contra o fascismo seja algo que seja secundário. Mas, cara, é muito louco isso, porque o protagonismo, né, cara? A gente não tem o espaço para falar quando a gente começa a falar, vem, engole. E aí, retomando, eu continuo fazendo a crítica à esquerda. Precisamos ter quadros pretos dentro da esquerda. Temos vários, e em Itu temos vários, inclusive. Só que a gente precisa debater pautas que são identitárias. E a própria esquerda tem criticado pautas identitárias. A gente precisa entender que não é só construir uma campanha política. Por exemplo, se eu for votar hoje, eu vou votar num candidato ou numa candidata que seja a doutora Suzy ou o doutor Guilherme Castro. Porque eles estão engajados dentro de posturas e de bandeiras que estão discutindo, por exemplo, a população carcerária, que é a maior parte da população carcerária é preta. Entendeu? Vou ficar... E é uma questão de base sensível para nós, né? Que nós precisamos discutir. Exatamente. As famílias dessas pessoas, cara. A gente precisa entrar dentro da Assembleia Legislativa em São Paulo para legislar, né, esse tipo de questão. Por exemplo, a gente fala da dignidade humana, dos direitos humanos. Meu, a galera que está encarcerada está sem visita desde o início da pandemia. Sem telefone. Visita. Há 4 meses, sem telefone, sem falar com ninguém. Ah, mas quem tá lá dentro é bandido, tal, não sei o que, velho. Independente que seja, tem um monte de inocente também. Tem um monte de erro judicial. Tem um monte de prisão forjada. Mas tem um monte de gente lá dentro que, cara, tá sem conversar com a família. Hoje eu tava conversando com uma cliente nossa que desde que o marido foi preso numa situação bem complicada, inclusive, há 4 meses, eles nunca mais se falaram. E o menino vai fazer aniversário amanhã e o pai não tá junto. Então como é que a gente resolve isso? Né? Ah, não, vamos continuar discutindo questões ligadas ao... Desculpa os veganos, mas a questão vegana, sabe? É importante discutir o veganismo, claro, mas e a questão da dignidade da pessoa humana? Exatamente. Daí são direitos civis, é a base do direito civil, né? Exato, Léo, exato. E aí a gente precisa definir isso, né? O que são direitos civis, são direitos políticos, são direitos sociais e econômicos. A gente está falando de direitos civis, que é o básico, que é lá na Revolução Francesa que os caras cortaram a cabeça do rei para dizer assim, olha, a partir de agora a gente tem direito à vida, né? A liberdade de expressão, a possibilidade de ir e vir. A gente está falando de direitos básicos que começaram a ser questionados lá no século XVII para o XVIII, assim, é uma coisa absurda. E a gente hoje, quanto preto, né, quanto comunidade preta, a gente está dizendo, cara, a gente não tem isso. Exatamente. A gente não tem.
A gente não tem direito à vida, cara. O cara é morto dentro da casa dele. Ele abriu a porta, a polícia, pum, atirou nele. Né? Então, assim, esquerda, desculpa aí, amigos que estão filiados aos partidos, vocês precisam debater isso, sabe? Vocês precisam debater isso. Vocês não precisam debater só o acesso ao parlamento burguês, a quantidade de voto que vocês vão ter. Vocês precisam debater o genocídio da população preta, a violência obstétrica das mulheres pretas que vão parir dentro do Sistema Único de Saúde, né? Porque tem várias mulheres aí que sofrem isso, né? Exatamente. A terceira idade, o que é a terceira idade? É o Estatuto do Idoso, mas o que é o velho e a velha, preto e preta? Que dentro da nossa cultura, a gente tem um absurdo respeito pela figura do mais velho. Mas como que tem acontecido isso dentro da sociedade brasileira? Então, assim, a gente precisa se engajar. E de que forma que a gente se engaja? E aí eu dou esse pitaco, né? Que foi uma conversa que eu tive hoje com a minha companheira Joana, assim. A gente precisa se inspirar, por mais críticas que a gente tenha, aos movimentos religiosos. A gente precisa ir para a periferia, a gente precisa lá bater na porta do seu Zé e da Dona Maria, né? E falar de política com o vizinho, né? Porque você fala de política só dentro do seu ciclo, mas você tem que falar de política com o vizinho. Exatamente. A gente tem que fazer isso. É um trabalho de base que é necessário, cara. A gente tem que fazer. Esse trabalho que a gente está fazendo das lives, ele é isso, né? Ele é isso. Mas a gente precisa expandir isso e no momento oportuno, com certeza, a gente vai começar a fazer esses trabalhos e realizar isso também. Inclusive, conto com a ajuda de vocês, Sérgio, de você e da sua esposa, que já estão aí nessa discussão para poder nos orientar. Tá bom? E participar também, com certeza. Eu vou ler agora os comentários, eu vou fazer uma leitura, tá? E daí a gente faz um apanhado de todos esses comentários aqui, a gente faz uns comentários finais em relação aos comentários. E daí eu quero voltar lá naquele ponto lá, que a gente parou a conversa, que tá aí em suspense aí pro final da live, sobre algumas manifestações que aconteceram essa semana, que eu gostaria muito de ouvir sua opinião e queria dar a minha opinião também, Sérgio. E vamos Fechou. ouvir a opinião dos pretos de Tu também. Com certeza as pessoas vão comentar aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu parei a Patrícia Casimiro comentou. Falando da questão do policial do Alphaville lá, ó. Isso que não pode acontecer. E se ele, policial, fizesse diferente? Iriam discriminá-lo por ter feito com um cidadão de Alphaville. As pessoas fazem o movimento, mas na hora da ação ainda não estamos muito passivos em diferenças entre pretos e brancos, infelizmente. Ela tá falando que foi o que você falou, né? Que daí o policial se sentiu intimidado porque o cara colocou todo o privilégio branco dele à frente pra poder oprimir exato. o cara, né? Um outro tipo, uma opressão contrária, né? Ó, até uma Cristina Dias. Pode falar. Exatamente, a famosa carteirada. O cara falou, pô, secretário de segurança, vem aqui pra me livrar disso. Exatamente. Tal. Ele fez isso. E o pior, né? Eu troquei com a minha canequinha, com o meu chazinho aqui. Ele segurava um copo na mão, assim, você pode ver no vídeo, e ele andava pra lá e pra cá com aquele copo, ele tava bêbado. Que doideira, Ele cara. tinha uma voz, blá, 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 e ele tava bêbado, e ele xingava o oficial da lei, né? Ele cometeu vários crimes, mas o oficial da lei estava no Alphaville. Que absurdo. Se você estivesse no lugar dele, você não ia fazer... Não, cara, tipo, você falou que o cara deu carteirada. Se uma pessoa preta tenta tirar a carteira do bolso, ela toma um tiro na hora, porque o cara vai achar que a pessoa tá armada e vai revidar. Cara, eu vi hoje, e aí só ganhando um pouquinho de espaço aí na live, eu vi hoje uma matéria falando sobre um agente do FBI que foi preso, acho que dentro do metrô, dentro de um espaço coletivo. Ah, sim, nós comentamos sobre esse vídeo. Os caras meteram algema nele e tal, e ele ficou quietinho, assim, os caras viraram ele, enfiaram a mão no bolso e plau, puxaram a carteira do FBI. E o cara disse, vocês são as pessoas mais burras que eu já vi na minha vida, cara. Porque assim, falando de direitos civis, eles não respeitaram nenhum tipo de direito civil, cara. Eles chegaram enquadrando o cara, meteram algema, é preto, mete algema. E o cara era agente do FBI. E os caras, pelo que eu entendi, eles eram o equivalente aí a uma guarda municipal e tal. E o cara era um agente federal, né?
Então, Exatamente. assim, não adianta, cara. Não existe direito civil para A preto, né? gente precisa lutar, a A gente gente precisa precisa lutar. lutar, porque é internacional, é internacionalista. A nossa luta é internacionalista. A Exatamente. luta do preto lá e do preto aqui, né? O Neguitão, cadê o O Neguitão aí? O Neguita Neguitão que tava aqui. dia estava que tava dando um rolê aí no que foi para Las Vegas, tirou umas fotos lá, foi para Sim, Miami. sim. Perguntar pro Neguitão, você que também postou umas fotos um tempo atrás, umas viagens. Aham. Cara, o que que é o preto lá fora? O É. preto é preto. É, Lá eu tive na uma. Europa, Eu tive. qualquer E é lugar, cara. legal. Eu tive uma situação lá que eu tava na fila pra usar o banheiro num parque. E daí chegou um senhor de cadeira de rodas. Um senhor preto. E tinha várias pessoas brancas em volta de mim ali. Daí tava eu com os meus filhos, né? A gente tava esperando a fila. E daí chegou esse senhor preto com outro senhor preto sentado na cadeira de rodas. E daí ele tinha várias pessoas brancas em volta dele, assim, várias. E daí ele pega e ele dá a volta em torno de todas essas pessoas brancas. Ele chegou em mim, ele nem quis saber se eu era brasileiro, se eu era americano. E pediu para eu pegar e levar o senhor da cadeira de roda no banheiro. Porque ele Nossa. não que ele pediu pra mim, eu era a única pessoa preta ali no entorno. E daí ele não pediu pra nenhuma pessoa branca em volta dele, ele pediu pra mim e eu, sendo Identidade, brasileiro, né, cara? eu com o meu inglês embramation lá, consegui entender o que ele quis dizer, tal, e peguei e acabei levando esse senhor de cadeira de roda lá, preto também, né, no banheiro e depois trouxe ele de volta, tal, e o cara agradeceu. É bem diferente lá, cara. Bom, enfim. Assuntos para próximas lives aí, ó. Próximas lives. Vamos, ó, o Cadu, nosso brother da administração, comentou, Cadu Teixeira, comentou: o ponto de partida para um branco tentar entender do que estamos falando é reparar nos espaços em que ele frequenta, quantos negros tem e que posição ocupam. Cara, extremamente pertinente ao lance da representatividade que a gente falou aqui bastante, né, cara? É, exatamente, mas a representatividade não tem que partir só de nós percebemos, né? E percebemos, inclusive, no tipo de produto que se cria com a falta de representatividade. O produto que se cria com a falta de representatividade é exatamente esse: é um produto pobre. É um produto que não tem conteúdo completo. Por quê? Falta uma parte. Nós somos mais de metade da sociedade, da população. Daí não tem a visão do preto, né? Inclusive, Sim. acredito, eu torço para que muitas pessoas brancas que estejam assistindo, que vão nas manifestações agora no sábado, estejam assistindo essa live nossa, para elas saberem qual é o nosso ponto de vista em relação a tudo o que aconteceu, tá? Porque se elas Sim. forem levantar isso aí também, elas levarem isso, tá? Porque é importante, é um ponto de vista muito mais completo. Se você for só com o seu ponto de vista branco, vai ser um produto pobre que você vai estar entregando. Então, trazendo pro lado da mídia, que é mais Então, o cara, meu lado de trabalho, né? É isso que eu sim. percebo, que falta a visão do preto. Falta essa visão. E essa visão ela fica empobrecida A sem gente o não tem nosso uma ponto de vista. Oprah, né? A gente não tem Exatamente. uma Oprah, que a gente não tem. E é muito louco isso que você falou, Léo, porque na minha passagem pelo Unicamp, na Faculdade de Educação, Uhum, eu me relacionei, tive vários amigos e amigas que vinham dos países africanos, assim, né? Que eu já comentei isso com você em algum momento. E eu me recordo que essa galera, tipo, chegou aqui super aberta, né, a viver o Brasil e tal. E era uma galera que tinha, assim, um certo acesso naquele país, filho de ministro, filho de, em alguns casos, em alguns países, filho de príncipe, de rei, né? Claro, o estado dos caras comporta isso, né? E eles chegaram aqui e eles se tornam pessoas comuns, né? uhum. Pessoas pretas comuns no Brasil. Eles saíam para passear tal, e de repente, pum, enquadro da polícia. E aí eles tomavam um enquadro, eles eram esculachados pela polícia, e eles voltavam super revoltados, assim, cara, como assim? Por que eles me trataram assim e tal, não sei o quê. E aí no cotidiano da universidade, eles percebiam que os pretos que estavam ali dentro eles estavam trabalhando, eles não estavam estudando. Estavam trabalhando, limpando o chão, limpando o banheiro, dentro do bandejão.
né? São Sim. o meu mestre de capoeira, o grande mestre Jassa, que trabalhou muito tempo no bandejão e se tornou depois uma figura icônica na Unicamp. Mas eles percebiam isso, eles falavam assim, cara, como que vocês conseguem aceitar isso? Sendo o maior país, depois da África, com a maior população preta, como é que vocês conseguem aceitar, né? E uma democracia, um Estado democrático de direito que vocês vivem, vocês viverem dentro de uma universidade onde os pretos estão limpando o chão e limpando o banheiro. E aí cai a ficha de uma galera, né? Sim. Caíram algumas fichas pra mim, assim, porra, que louco, essa galera nunca percebeu, cara, nunca sentiu isso, Uhum. nunca sentiu medo de polícia, quiçá, né? Porque saía, tal, não sei o quê, tomava um esculacho da polícia e falava, meu, o que você tá falando comigo, tal? E aí queria dar uma carteirada, eu sou príncipe africano. Não é Uhum. assim, no Brasil é No diferente. Brasil, se ele fizer isso, não tem esse negócio de príncipe, não, cara. Não tem, não. Teve um amigo Tchau. nosso que tomou um tapão na orelha, cara, e Toma. virou uma situação, virou um incidente internacional. Então, assim, é muito louco, porque essas coisas elas são naturalizadas. Quando a gente vê um cara abrindo uma BMW, uma Mercedes-Benz, um cara branco, girando a chave e entrando no carro, é o carro dele. Mas a gente vê um negrão fazendo isso, ou será que é dele mesmo? Então, isso está De, engendrado, está de quem que ele cristalizado roubou na esse carro, né? mentalidade de quem De quem que criou ele esse roubou. carro. Chama a polícia, né? Eu tenho um Ah, professor, cara. um ex-professor, antigo professor, ele é procurador municipal numa cidade aqui próxima. Um Uhum. homem preto, filho de preto, oficial do exército, tal, não sei o quê. E ele sempre contava que quando ele estava indo trabalhar, tal, um sedanzão bonito, procurador, tal, não sei o quê, a polícia falava: "E aí, negão, você tá levando o carro do patrão para lavar ou você tá roubando esse carro?" Então, assim, é a realidade do nosso país. E aí, né, voltando àquela nossa história lá, minimizar isso, dizer que aqui é diferente de lá de fora, não é, cara. É só assistir meia dúzia de filme aí, produzido por preto, que você vai ver. Vai ver Spike Lee, cara. Exatamente. Pega os filmes do Spike Lee pra você ver, é a mesma coisa. Não mudou É. nada. Não mudou nada. É, eles nos elegeram pra fazer toda essa tramóia aí, mas a gente tá de olho. A gente tá bem de olho, a gente tá bem atento a tudo o que tá acontecendo. Eu gosto muito, eu ainda, cara, eu vi uma vez uma frase do Malcolm X, acho que foi no filme, um filme do Malcolm X ou um documentário, que ele falava justamente essa questão de que muitos pretos estavam se intelectualizando ali na década de 40, 50, né, que foi durante os movimentos civis americanos, e que isso ia surtir num resultado a médio e longo prazo, e isso iria se reverter em coisas benéficas para a população preta. Eu acho que a gente está vivendo aí, desde a política de cotas, a gente já está indo para a segunda década já, né, de pessoas formadas com essas políticas, e com a abertura Sim, justamente do governo do PT que teve em relação à democratização do acesso ao sim. ensino superior, enfim. E a gente está colhendo muitos frutos disso. E eu acho que o maior fruto que nós estamos colhendo principalmente é o da lucidez. É o de nós estarmos tendo pessoas trazendo histórias, tendo voz, vamos falar de uma forma geral, trazendo a voz do preto, né? À tona, e nós estamos ouvindo essas pessoas e absorvendo tanto isso, né? E isso está trazendo para a gente um olho aberto para certas situações. Eu quero falar pro pessoal que mandou comentários, muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Continuem. É o que a gente fala. Vamos conversar e quando vocês trazem os comentários de vocês aqui, a gente comenta, né? É muito importante porque traz a opinião de vocês. Esse espaço é para nós mesmo termos essas opiniões. Então, eu peço desculpa se alguns comentários aí ficaram sem ser citados aqui na live. É, mas a gente vai comentar aqui depois no chat, tá bom, gente? Vamos continuar no grupo, inclusive, vamos continuar com essa discussão no grupo. Mas eu já quero ir agora para a parte final da live, né? Que a gente já está com 1h47 de tantos assuntos que a gente poderia fazer várias lives em relação a esses assuntos levantados, mas
mas a gente vai seguir aqui nesse bate-bola, porque são muitos assuntos mesmo que vieram à tona durante essa semana. E a ideia Depois da live era essa. eu Pode só falar, queria Sérgio. fechar, Léo. Eu Sim, só queria fechar porque eu vi que tem uma pergunta aqui do Neguita, né? vai lá, Eu faz lá. citei ele aqui agora há Sim, pouco. sim. Não, a Aham. gente pode até responder depois, mas assim, o Neguita diz: me expliquem por que uma cidade pequena dessa nós não colocamos representantes no legislativo e no executivo. Eu tenho a minha e queria saber as suas. Então, assim, Uhum. essa questão aqui, né, passando por várias questões que foram levantadas, eu acho que ela dialoga muito com o que a gente fez lá no começo, né, Guita? Que é assim, é, quem a gente elege, quem a gente quer seguir, né? E Uhum. aí, aproveitando a sua pergunta, quando eu disse, meu voto, se eu fosse votar hoje, eu votaria em um candidato feito doutora Susley e doutor Guilherme. Porque são pessoas que, ao meu ver, e dentro da área que eu trabalho, dentro daquilo que eu acredito, são pessoas que estão super engajadas dentro de uma militância, né? Por as pessoas que estão presas, encarceradas, essas famílias, eles têm um debate muito forte. Então, assim, por que a gente não elege um, um representante preto? Será porque a gente vota em branco? Sei lá, né? Quem que é o nosso prefeito na cidade? E aí falando de tu, né? Sim. Quem são nossos vereadores? Quem era o representante dentro do legislativo que era um homem preto, né? E qual que era a ideologia desse cara? Então, será que não é o momento da gente usar esse espaço aqui, né? Essa live, os convites do Léo e da galera que está tocando Pretos em Tu, para a gente começar a discutir isso. Uhum. Quem poderia ser uma candidatura nas próximas eleições, nas eleições municipais? Um homem ou uma mulher preta, preto, que pudesse levar para dentro do legislativo nossos anseios, ou que pudesse ousar se candidatar ao executivo. Uhum. Então, só foi essa questão que eu achei a pergunta do Neguita extremamente pertinente, cara. Porque acredito que nós somos a maioria da população em Itu. E por que a gente não consegue eleger pelo menos um, né? Pelo menos uma cadeira no legislativo? Exatamente. Que tipo de armadilha que esse pessoal faz aí para ganhar voto ou ganhar o voto dos pretos, né? Vamos ficar de olho, já vamos nos preparar aí Já vamos pensar para nisso, entrar né? nesse Já assunto, vamos pensar nisso. inclusive deixar trazer para as pessoas que tipo de armadilha. A gente está falando muito de armadilha de pessoas brancas, né? Em relação a gente se desorganizar, em relação a levar o nosso voto, levar o nosso dinheiro, né? Quando a gente entra nesse assunto, daí, não, você está sendo racista, não é assim, não, mas quando é do lado deles, daí não é racismo. Então a gente tem que ficar de olho nisso. É muito importante isso. A gente vai entrar nesse assunto. Nós vamos entrar sim. Fica aí anotado, inclusive já colocaram ali, ó, o administrador do Pretos e Tu colocou Neguita Caetano, anotado. Então, vamos lá, a gente em breve entraremos nesse assunto também, tá bom? Vamos voltar para o assunto da live de hoje para a gente finalizar. 1h50 de live. Obrigado, gente, que está participando aí. Vamos lá para esse assunto polêmico que eu estou guardando desde o meio da live para trazer com o Sérgio aqui, para botar fogo no final aqui da discussão, aqui do debate. É o seguinte, de uma forma muito indignada e assim, incrédula com o que está acontecendo no nosso país, né? Três situações, Sérgio, três situações. São situações que, para mim, soam como afronta à nossa inteligência, afronta aos nossos direitos e ao nosso respeito, ao respeito que a pessoa preta merece depois de tudo que já fizeram com nós aqui nesse país, nessa cidade, nesse mundo, tá? Três situações. Uma primeira situação, a gente tem um jornalista que foi mandado embora de uma emissora, tá? Da maior emissora do Brasil, por
Porque Ai, cara. vazou um comentário racista da parte dele, tá? Em relação a uma manifestação que estava tendo nos Estados Unidos, da eleição, e daí passa um carro buzinando, e daí no offline lá ele fala com o entrevistado e vira assim: você sabe por que está acontecendo isso? Quem que tá fazendo isso aí, buzinando? Isso aí é coisa de preto. O cara fala isso aí. Esse vídeo vaza de dentro. Coisa de Clayton. Exatamente, Ele coisa disse de que era coisa Clayton. de Clayton, cara. Isso aí é Como coisa de preto. assim? Daí esse vídeo vaza por duas. Olha só, por dois irmãos pretos que estavam lá nos representando ali naquele momento. Não deixaram Meu passar Deus. quieto esse negócio. Fizeram o vídeo, postaram, viralizou. Esse cara foi mandado embora da emissora por questão de racismo. Tentou um pedido lá de desculpa lá, muito esfarrapado que ninguém comprou. E daí, Feio. depois de algum tempo, esse cara é recontratado por uma emissora, né? Aí nova, aí americana que está aqui trazendo informação pra gente aí. E daí, a gerência tem uma ideia incrível de colocar esse cara comentando a favor dos atos antirracistas nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Ele foi o comentarista do assunto antirracista que está à tona aí no nosso Brasil. Esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro. O segundo ponto, a gente teve uma manifestação numa live política de pessoas tomando copo de leite durante a live, né? Com todo o orgulho, de uma forma muito sarrista ali, de uma forma cômica. E depois ainda foi replicado por uma outra ministra aí que faz parte do governo tomando copo de leite também. E a gente já sabe o que isso representa, né? A representação disso em relação faz uma menção ali ao nazismo, né? Os nazistas tinham esse tipo de... E também tem toda uma representação da supremacia branca, né? Querendo representar o copo de leite ali como a pureza e tal, tal, tal. Então houve esse manifesto. E o terceiro manifesto, que é o mais absurdo de todos e que vai completamente em confronto a tudo que a gente defende, a tudo que a gente luta contra e que nós não podemos ficar quietos, que foi aquela moça lá loira que teve o celular confiscado porque ela está envolvida no escândalo das fake news. E daí ela arma um protesto lá em Brasília, que foi o protesto dos 300, né? Que remeteu Tinha a... 30. Exatamente, tinham 30. E daí isso gerou um movimento de 70% contra, né? Esse tipo de manifestação racista, fascista, tá? E nazista, tá bom? E daí elas fazem essa representação idêntica, não vou falar que é muito parecido não, que foi idêntica ao que se fazia na Ku Klux Klan na época da luta pelos direitos civis, desses fundamentalistas brancos e racistas, né? E essa pessoa... bom, enfim, foram três coisas pesadas aí que eu trouxe aqui pra live e que eu achei um absurdo, é uma afronta isso, é uma afronta à nossa luta, é uma afronta contra a nossa vida mesmo, a nossa sobrevivência, né? Eu vim no começo da live com essa nota falando sobre isso e que nós não podemos permitir, né? E daí, Sérgio, eu deixo aí para você trazer os comentários, né? Qual que é o grau de indignação que nós pretos de Tu, tá, trazendo para nossa realidade, devemos ter em relação a esse tipo de manifestação e qual é a forma que a gente deve começar a se manifestar contra esse tipo de atitude, né? Principalmente lutando para que isso não aconteça mais, porque de verdade, gente, eles estão tirando sarro da nossa cara, velho. Essa que é a real. Sim, E a sim. gente não pode permitir mais esse tipo de manifesto e nem de pessoas que compactuam com esse tipo de atitude. Sim, e foi por isso que eu ri, né, cara? Foi por isso que eu comecei a rir aqui, porque é, você tem razão, eles estão tirando sarro da nossa cara, estão chamando o brasileiro, o preto brasileiro de otário, né? É a sensação que a gente tem. E aí vamos pela ordem, né? William Vac. William Vac, ele é um cara que tem muita informação, cara, né? Além de jornalista, salvo engano, ele tem formação na ciência política, ele é um cara que tem mestrado fora do país,
Ele é um cara estudado. Ele não é um cara, um Zé Orelha que, sabe, caiu de paraquedas lá. Tipo, o Serjão tirou o MTB como jornalista no Ministério do Trabalho, porque o S pode tirar. Não, ele é um cara que tem formação e, sabe, o papo do coisa de Clayton, ele teve a cara de pau de dizer que aquilo que ele disse era coisa de Clayton. Nos Estados Unidos, o cara falando para uma galera que estava trabalhando com ele, é coisa de Clayton. Coisa de preto, velho. Coisa de preto é coisa pequena, né? Ele diminuiu, deslegitimou aquela atitude, aquele protesto. Esse cara perdeu o emprego, como você disse, numa das maiores emissoras do país, né, com cobertura internacional. E aí ele foi contratado. E aí, Léo, você que trabalha na TV, talvez você possa anotar aí para fazer um comentário no final. Mas assim, eu nasci na década de 80 e eu vi a CNN fazendo cobertura da guerra do Iraque, da guerra do Golfo. E era um negócio mega sensacionalista. E hoje, vendo a CNN contratando uns caras da Record, assim, que fazia Cidade Alerta, umas galera meio louca, assim, sabe? Uhum. Falo, caramba, é verdade, porque a CNN parece a Record, só que de lá, né? Isso é mega sensacionalista, assim, vão mostrar sangue, bagaceira, total, tal, não sei o quê. E eles são estadunidenses, né, cara? Por que será que eles estão se instalando no Brasil? Será que eles querem só informar a população? Será que eles querem só trazer um debate bacana, colocando uma mina super politizada, uma mina branca, super politizada, para discutir com os caras fascistinha e tal? Não sei o quê? Será que eles não têm, assim, uma filiação ideológica? É a CNN, cara. Muita gente fala assim, você é super anti-estadunidense, você tá viajando e tal. Mas eu não assisto os caras, velho. Eu leio algumas coisas, vejo algumas coisas na internet, mas eu não assisto justamente por isso. Porque eles são gringos, eles representam um projeto imperialista e eles estão no Brasil com um intuito, velho, com uma força. Ah, não, mas a CNN é super democrática. Velho, você tá viajando, mano. Desculpa. Eu assisto SBT, mas não assisto a CNN. Eu faço uma provocação agora com você. Assisto SBT, cara. Assisto os telejornais regionais, porque eles estão dando informação dos acontecimentos da minha região. Mas eu não assisto CNN. Não vou assistir. Ah, não, mas eles põem lá o Caio Fofola, lá, os caras para debaterem. Não vou assistir. Vou assistir o jornal da região de Sorocaba, o jornal da região de Itu, da região de Campinas, da cobertura do SBT, da Record, da própria Globo, né, da TV Tem. Mas eu não vou assistir CNN. O cara ele já deveria ter sido banido do jornalismo dentro do país, só por esse comentário absurdo que ele fez. Enfim, William Vac, racista. Esse cara deveria ser descartado. O próximo ponto foi. A gente falou. Só me ajuda a recordar. Foi do copo de leite. Do copo de leite. Cara, por que o governo brasileiro, e eu não vou falar o nome do inominável, por que o governo brasileiro insiste em fazer, em representar, em satirizar situações que remetem ao nazismo barra fascismo, ou, usando o tempo histórico, fascismo barra nazismo, e negar isso, cara? E eu não sei por que as pessoas apoiam. Eu tenho vários amigos que votaram nesse monstro. E eles falam, não, mas que não sei o que, não tem nada a ver com racismo, nazismo, fascismo. Cara, tem sim, velho. Agora tá escancarado, né? Tá escancarado. Tudo que ele faz, a todo momento. Aquele ministro dele lá que fez um vídeo igual do Goebbels lá, uma propaganda nazista. Sim, exatamente. Né? Ele, né? Uhum. Exatamente. Aí veio uma frase agora no coronavírus, o trabalho humaniza, o trabalho liberta,
que era uma frase que estava no campo de Auschwitz, no portal do campo de Auschwitz. E aí agora, vamos beber leite, que é tipo, beba branco, seja branco. É uma mensagem nazista, galera. O que vocês estão viajando com isso de, ah, não, a esquerda? Aí os caras orando lá no, fazendo Com assim, a ó, saudação, exatamente. orando. A saudação, tá orando pra quem, velho? Que Cristo que é esse, mano? Então, assim, tem uma galera que legitima isso. Ah, não, a esquerda, porque tudo é esquerda. Criticou o governo do Nécio, é esquerda, porque a esquerda diz que ele é nazista, a esquerda é aquilo. Gente, de fato, são manifestações simbológicas, históricas, que representam o nazismo. E a gente tem que estar esperto para isso. E é só analisar o tipo de política que esses caras estão tomando, né? O que esses caras estão fazendo. Vamos pensar no auxílio emergencial aí que muita gente deve ter recebido. R$ 600. Ele queria dar R$ 200. Aí o legislativo foi lá, pum, R$ 600. Aí o devoto, o seguidor do homem diz assim, não, mas porque foi ele quem deu. Aí os caras foram lá, revogaram uma possibilidade de manter os R$ 600 e vai entregar só R$ 200 para a população. Poxa, achar que um cara desse está defendendo a população, cara, o que você faz com R$ 200 na sua E a casa? população É a preta conta que de tá mais luz, precisando desse cara. dinheiro, né? Exatamente, Léo, exatamente. A população preta que mais precisa do auxílio. E que É a está mais população preta vulnerável que mais na precisa. pandemia também em relação à questão da saúde. Já tem números comprovando que a maioria das pessoas que estão morrendo são pretas. Sim, porque infelizmente nas periferias as pessoas moram dentro de uma casa, são 10 pessoas dentro de um cômodo, né? Uhum, Então isso é realidade, assim. exatamente. E aí depois do leite, o Foi próximo a ponto é, manifestação KKK do cara, Ku é Klux Klan. absurdo. Eu E acho que isso aí foi. quem duvida disso, mais uma vez o Google ajuda, galera, joga no Google. O que que é manifestação KKK? Bota 3Ks lá, ó. Uhum. Galera com tochas, assim, ó, pra queimar preto na rua. Aí os caras vão pra frente do STF, e aí, com todas as críticas que a gente tem ao STF, o STF que decidiu que lei de cotas é constitucional, o STF que decidiu que a Lei 10.639, que é o ensino de história do negro e da África na escola, é constitucional, o STF que decidiu que o Estatuto da Igualdade Racial é constitucional. Então, assim, o STF, apesar de todas as críticas, ele vem se posicionando para a população negra, decidindo pela constitucionalidade de tudo aquilo que a gente vem lutando. Inclusive Meu tinha um negro amigo, lá até pouco tempo. O Joaquim exatamente, Barbosa. um Joaquim Barbosa lá. O bicho era bravo, hein? Uhum, exatamente. Representatividade. Então, assim, é representatividade. Então, assim, não adianta entrar numa dessas, porque símbolo maior que nazismo é dizer que o STF quer colocar uma ditadura. Símbolo maior que nazismo é pensar que tem um Hitler brasileiro. E eu digo, é prepotência dos seguidores dizer que ele é tão genial quanto o Hitler, né? Porque apesar de ser monstruoso, é inteligente. É dizer que o STF quer barrar o cara a fazer algo que só é benefício para a família dele, para os partidários dele. A gente precisa lutar contra esse cara. Esse cara é um perigo. Esse cara é um perigo não só para o preto no Brasil, como para a humanidade. Exatamente. Em épocas de coronavírus, esse cara quer ver a gente morrendo. É Eu não sei dureza. pra galera de Itu, mas assim, o Novelli Júnior, eu acho que ele não tem uma capacidade de 30 mil pessoas. Mas eu acho que no Brasil a gente tem o Novelli Júnior de óbitos já. Pois é. E com esse cara dizendo que é uma gripezinha. Enfim. Bom. Cara,
essa indignação agora no final. Nós vamos terminar a live com esta indignação, que seja a indignação do preto ituano diante de tudo o que está acontecendo. Essa live ela foi uma live emergencial, uma live necessária, para que nós, pretos, pudéssemos... Eu chamei o Sérgio, quando eu chamei o Sérgio, eu já mandei mensagem para ele, cara, precisamos botar fogo nessa live, fazendo realmente a menção a tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? E trazer para cá, para as nossas discussões diárias e para as nossas discussões dos pretos de Itu. E nós, comunidade preta de Itu, nós estamos de olho em tudo isso e lutamos contra. Nós lutamos contra o nazismo, contra o fascismo e principalmente a nossa bandeira principal aqui é lutar contra o racismo. Nós estamos trazendo aqui informações para vocês, estamos trazendo conteúdo, tá? Com pessoas muito abalizadas, inclusive, para discorrer sobre esses conteúdos, para que nós possamos criar uma mentalidade de preto ituano, tá? Que seja contra o racismo, que estejamos totalmente preparados para lutar contra tudo isso, para que um dia, lá na frente, os nossos filhos, nós mesmos, possamos aproveitar todo o bônus e não mais o ônus da escravidão, vamos deixar isso de lado, e vamos trazer o bônus da nossa luta, tá, contra tudo isso. Nós não estamos cegos, nós estamos de olhos bem abertos, vendo tudo isso que está acontecendo, e a gente não vai ficar quieto diante de tudo isso que está acontecendo, tá bom? A gente está fazendo um trabalho de base de informação para vocês aqui, para todos nós, para toda a nossa comunidade, mas não vai ficar nisso. Diante de tudo isso que eles estão fazendo e esfregando na nossa cara, que estão tirando sarro de toda a nossa luta, de tudo que a gente tem passado, nós não vamos ficar quietos, nós não vamos ficar omissos, e é por isso que teve essa live hoje. A gente discutiu sobre todos esses assuntos atuais, para chegar nesse final e falar sobre essas manifestações racistas, sim, que aconteceram nessas últimas semanas, e que nós não vamos ficar quietos, nós vamos lutar, sim, com todas as armas que nós temos, principalmente com a nossa voz, e lutando cada vez mais por representatividade.